Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão conosco essa noite. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. Uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos aí essa semana. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Léo. Boa noite, amigos. De fato, uma alegria esse reencontro. Nem fale, né? Muito bom. E hoje a gente está aqui transmitindo através da Casa Chico Xavier lá de Santa Gertrudes, através do SEAC Conchal, do Projeto Transformar. E é sempre muito bom estar aqui cada 15 dias, nas terças-feiras com vocês. É uma alegria para nós poder ter esse bate-papo, esse evangelho entre amigos, amigos de Limeira, de Conchal, de Rio Claro, que se reúne aí de uma maneira bem descontraída, bem alegre, para estar conversando sobre o Evangelho. E a gente está aqui com a Dalvani, com a Leila, pessoal de Santa. Obrigada por estarem conosco, viu, gente? Tem mais alguém aí com vocês? Aqui é o Moacir Pisano. Boa noite, Moacir. Só vai chegando. Eu, para variar, não consigo abrir sala nenhuma, né? O Leonardo já abriu. Não sei como você faz, Léo. Você precisa dar um cursinho para gente aí, porque eu não consigo. Boa noite, Odete. Você dá risada, né? Eu não tenho, por enquanto, eu não estou com acesso com ela. Eu fechei ela aqui, eu abri e fechei, né? Então eu não sei quem está com a gente. Mas nós estamos aqui com várias pessoas já, Sim. né? Dezenas de pessoas, então é muito legal. Então, para a gente dar início, Paulo, faz a prece para a gente, por favor. Com prazer. Então, eu convido aqueles que assim desejarem para que possamos fechar os nossos olhos, para que respiremos profundamente, calmamente, para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de todos nós, Senhor das nossas vidas, Pai Criador, infinita bondade, infinita justiça. Jesus, Mestre incomparável, irmão, modelo e guia, nosso benfeitor maior. Aos amigos espirituais, aos nossos benfeitores, nós queremos agradecer a todos. Agradecer ao Pai por nos ter concedido vida em abundância em muitas existências, para que possamos burilar nosso ser, nos burilar rumo à perfeição. Agradecer a Jesus por ter vindo nos trazer os ensinos do Pai de forma tão grandiosa, tão bela, sublime e ao mesmo tempo de tão fácil compreensão, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a todos os seus prepostos e benfeitores que ao longo dos milênios vêm nos chamando a atenção para a mudança interior que devemos promover em nós. Também aos nossos espíritos protetores individuais que incansavelmente nos orientam, nos inspiram para que possamos seguir aquilo que já compreendemos e, sobretudo, para que possamos vivenciar os ensinos do Mestre. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Esteja conosco nesta noite, e hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje, segunda live do ano, dia 19 de janeiro, estamos aqui, maior alegria, transmitindo pela Casa Espírita, e hoje nós vamos estar conversando sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. E Kardec também trabalha os itens, conhece a árvore pelo fruto,
a missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos. Aí na instrução dos espíritos eles nos trazem os falsos profetas, os caracteres do verdadeiro profeta, né? E aí agora o Leonardo, vai fazer a leitura para nós, para a gente poder ter esse bate-papo melhor. Vamos lá, então. Capítulo 21, né? Conheces a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarzas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, o capítulo 21, né, haverá falsos cristos e falsos profetas. Primeiro, vale a pena nós trazermos um pouquinho essa diferença, né? Quando Kardec coloca o tema, o título, Cristo é aquele que é responsável por conduzir, é aquele que vai governar o planeta, né? Conduzir o planeta. Ele é o representante direto de Deus perante a humanidade, perante a raça humana. E os profetas seriam aqueles instrutores, aqueles educadores que ensinariam sobre a moral de Deus. Então, a grande diferença entre um e o outro é que ele traz a mensagem, enquanto o outro é a mensagem. Né? E quando nós vamos olhar, então, pela questão da árvore dos frutos, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, ele vai trazer a questão do bem e do mal. Ninguém pode ofertar o bem se dentro do coração ainda existe más práticas, né? Se as virtudes ainda não abrocharam, ainda não estão aparecendo. E quando nós pensamos em plantar uma árvore frutífera, todo aquele que planta árvore frutífera é porque espera um dia colher os frutos, colher as virtudes. Senão nós escolheríamos outro tipo de árvore. E Deus tem nos plantado há tanto tempo e haverá um dia em que Ele chegará para de fato ver o tipo de fruto que nós estamos dando. E engraçado é que quando olhamos nós pelo capítulo 21, o que antecede, né, nós falamos na semana retrasada, é justamente os trabalhadores da última hora, que vai trazer a importância do trabalho, a necessidade do trabalho. Mas na sequência, Kardec vem e vai alertar sobre falsos cristos e falsos profetas. É como se ele dissesse, isso vai acontecer, é preciso trabalhar, é preciso estimular a fé, é preciso entender que cada um está no seu tempo, mas haverá falsas pessoas que estarão à frente, alerta, né? Então é uma atenção que ele coloca aí. Vou passar um pouquinho para você, Cláudia. Então, continuando aí no que você coloca, eu entendo que essa reflexão que Allan Kardec nos traz é um alerta de Jesus quanto aos falsos cristos e profetas, que enganam aí e arrastam pessoas e nações, principalmente nesse momento de transição da humanidade. Mas, falando aí dos frutos, né, a gente entende também que, em poucas palavras, aqui, né, nesse trechinho que é tão pequenininho, né, que traz de Mateus, de Lucas, em poucas palavras, demonstra aqui o bem e o mal na Terra, que sempre está no interior dos seus habitantes, não é? Que são aí espíritos em evolução, com dificuldade de entender, de aceitar as leis de amor, e sem isso o mal continuaria existindo predominantemente no mundo. Então, quando ele fala aqui, né, que o mal está dentro do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, a gente vê que as pessoas que cometem equívocos, elas ainda não entenderam a lição de amor. Né? Elas ainda estão, vamos dizer assim, não aprenderam essa lição ainda. Né? E aí os espíritos eles vêm revelar para nós
os falsos cristos, os falsos profetas. E aí para a gente entender um pouquinho melhor, o que é Cristo, né? A palavra Cristo, ela vem de origem grega, que significa ungido. E em hebraico é traduzido como Messias. E pela Bíblia, Jesus Cristo é o Messias ungido de Deus. E Kardec, ele coloca a questão dessa palavra aí como os profetas também. O que é profeta? Profeta são aqueles que possuem dom de revelar o futuro. Explicando aí que os profetas são, na verdade, os médiuns que se revelaram possuidores dos bons espíritos ou dos maus espíritos, ou seja, os falsos cristos e falsos profetas. E o verdadeiro profeta se reconhece pelas características sérias, inclusive de ordem moral. E lá em Obras Póstumas, Allan Kardec, ele fala um pouco da natureza do Cristo. E ele traz que Jesus era um Messias divino por 2 motivos. Um dos motivos é que de Deus é que tinha sua missão e de que a sua perfeição o punha em relação direta com Deus. E o segundo motivo é que ele é o Filho bem-amado de Deus, porque ele alcançou a perfeição que o aproxima de Deus à criatura. E Kardec também diz lá que ele se diz filho único, mas não porque ele seja o único que haja chegado à perfeição, mas porque ele era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra naquele momento. Então, a gente vê que... Por que aqui fala que reconhece o fruto pela árvore? Porque a gente não consegue... Uma árvore má não dá bom fruto. Uma pessoa má não faz coisa boa. Uma pessoa boa não faz coisa má. E aí a gente vai desenrolando um pouco mais isso aí. Eu vou passar um pouco para o Paulo. O Paulo acho que vai colocar do segundo item, né, Paulo? Ou do primeiro? Sim. Na verdade, quando a gente pensa Cristo e profeta, né, dá para a gente fazer a seguinte colocação, né, que todo Cristo também é profeta, mas nem todo profeta é Cristo, não é? Então, o Cristo já chegou numa condição evolutiva, né, diferenciada. Como você disse, já está numa condição de ungido de Deus, né? Então, a palavra Cristo vem de Mexiá, que vem de Messias, né, que tem esse símbolo da unção, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. E eu acho muito interessante Kardec, né, que nada faz por acaso, né, fez por acaso, e né, quando ele constrói a codificação, ele traz o título deste capítulo, Haverá falsos cristos e falsos profetas, e ele traz no primeiro item deste capítulo qual seria a forma ou o critério para que nós nos precavêssemos de falsos cristos e falsos profetas, quando ele coloca, conhecerás a árvore pelo fruto. Dizendo o seguinte, olha, virão, como disse Jesus no sermão profético, então vamos falar sobre isso daqui a pouco, no itens 2 e 3, que ele alerta-nos de que viriam falsos cristos e falsos profetas. Mas Kardec nos vem e fala assim, olha, tem uma forma de você saber distingui-los e identificá-los. Você olha o fruto e você conhece a árvore. E quando ele traz neste item 1, né, que a boca fala daquilo que está cheio o coração, porque por mais que queiram nos enganar, se nós soubermos observar quais são os frutos, nós saberemos qual é o tipo da árvore. Porque, para fazer uma coisa bem jocosa no nosso dia a dia, né? Quando ele fala, a boca fala do que está cheio o coração, é mais ou menos como se nós fôssemos querer falar de uma forma rebuscada e empolada, sem ter esse vocabulário. A gente pode até começar falando, mas dali a pouco a gente solta um nós no meio, né? Dá uma derrapada básica no vocabulário que identifica a nossa real condição, ou o nosso real vocabulário. Então, se nós soubermos ter olhos de ver,
ouvido de ouvir, analisando qual é o fruto. Então, por exemplo, para trazer uma coisa prática, num movimento espírita, uma mensagem mediúnica, você vai observar a mensagem e pela mensagem você vai saber mais ou menos qual é o perfil, o nível, a capacidade daquele espírito que está dando a comunicação. Porque menos importante do que o nome é a mensagem. Porque o espírito qualquer ele pode dar o nome que ele quiser. Cabe a quem está recebendo ou quem está para divulgá-la ou não ter esse critério de fazer essa análise. E qual é a análise? Você analisa o fruto, porque muitas vezes você não está vendo a árvore. Né? Então, eu acho que trazer para esse nosso exemplo do dia a dia, né? No nosso meio, no nosso dia a dia, se a gente for observar, a pessoa que quer se passar por uma condição que ela não tenha, seja social, seja intelectual, não importa. A boca vai falar o que tem no coração, mais cedo ou mais tarde. Uma forma bem simplória, eu lembrei de uma piadinha que o paulista vai para o Rio de Janeiro e aí ele fica treinando para não dar derrapada no R do paulista, né? Então ele fica treinando para chegar numa pastelaria e pedir um pastel de carne. E ele chega e fala, por favor, um pastel de carne. Aí o cara fala, não tem, então dá um de parmito mesmo. Ou seja, ele se entrega, porque não é da natureza dele, né? Então a boca fala daquilo que está cheio do coração. Segue, Léo. Certo. E eu acho que a gente podia entrar um pouquinho fazendo a leitura do segundo item também, que ele vai falar da questão, né, dessa questão em especial, né? Então, o segundo item, lá de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20, ele vai falar, guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes, que é isso que você disse, né? Se apresenta de uma forma, mas na verdade é de outra. Por dentro é outra coisa. Por fora se faz uma condição, mas quando vai analisar por dentro, com o tempo, a gente vê que de fato não era. Aí ele continua, conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Então aqui eu fico pensando, né? Como a pessoa ainda não traz a qualidade de bom. Às vezes um local não é um local bom. E aí nós vamos querer ir nesse lugar e extrair alguma coisa de boa. Imaginar que há algo bom. Então não. Se nós queremos de fato buscar o que nos eleva, precisamos nós ir ao encontro do que nos eleva. Não adianta eu querer dar desculpa e ir em outro lugar, esperando buscar ou colher uvas no meio da sarça. Não vai acontecer. Então, cada coisa tem o seu lugar. Então, nós facilmente aceitamos também sermos manipulados. Quando nós olhamos pela questão, né, ele traz como exemplo do cordeiro, do lobo e do cordeiro, nós preferimos as coisas terrestres, as lacunas terrestres, às coisas espirituais. Então, nós vamos caminhando, temos a tendência de seguir muito mais para as coisas que nos agradam na terra. E aí, muito mais facilmente, somos nós enganados, né? Pelas paixões que trazemos ainda. E ele continua. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pois pelos seus frutos. E quando nós olhamos, nós já falamos, mas voltando a falar, nós só conseguimos produzir de fato aquilo que o Espírito já tem. A essência do Espírito, a qualidade do Espírito, o avanço moral, intelectual, desenvolvimento. Então, às vezes queremos ser o que não somos. E aí muitas vezes nos rotulamos, inclusive, como profetas. Queremos nós estar como destaque, né? Então, é preciso tomar um certo cuidado para entendermos em que condição de espírito estamos e como nós precisamos caminhar, quais são as percepções que nós precisamos ter e aonde buscamos isso também, né?
Que aí desenvolve o fruto, né? Exatamente. Porque Emmanuel nos alerta lá no livro Fonte Viva, no capítulo 7, se não me engano, que árvore nenhuma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, pelos seus galhos, pelas suas folhas, mas sim pelos frutos, ou seja, pela sua utilidade na produção. Assim também é nós espíritos na nossa caminhada, na nossa jornada. Ninguém vai dar testemunho de nós pelo que nós parecemos ser, pela nossa superficialidade na vida, né? Pela casca das nossas atitudes ou das nossas expressões, mas sim pelo conteúdo da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso trabalho no bem geral. Então, pelos frutos eu vos reconhecerei, ou seja, pelas suas obras, pelo seu trabalho, não pelo aquilo que você faz. Tinha acho que um índio que falava, né, que quando ele queria saber se estava vindo uma condução na estrada, ele colocava o ouvido no chão e escutava o barulho. Daí perguntaram para ele, mas como que a gente vai pegar carona? Né, que ele queria uma carona no caminho. Ele falou assim, é só saber se a carroça está vazia ou não. Ele falou, mas como que a gente descobre? Assim, a carroça vazia faz barulho, né, e a carroça cheia não, ela é mais pesada. E assim também é o ser humano. Às vezes a gente fala tanto, é tão barulhento, quer tanto aparecer, porque dentro está vazio. Então a gente precisa do externo para se mostrar, para falar que é alguma coisa, ou que tem alguma coisa, ou que tem o conhecimento, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona, porque todos nós somos, vamos colocar assim, todos nós somos árvores, né? Ainda em crescimento, em produção. Então a gente tem que pensar que forma que a gente está vivendo. A gente está vivendo mais de aparência exterior, está dando mais importância para as coisas exterior, ou está dando mais importância para as vivências interiores nossas? Porque ninguém dá um testemunho por somente ser algo externo. Nós temos que ter uma construção. O Evangelho não nos ensina que nós temos que ser exemplo do Evangelho, né? Como diz Francisco de Assis, vá, pregue o Evangelho, se precisar, use das palavras. Então, quer dizer, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que buscar fazer o bem, ser o bem, porque é pelas nossas ações que nós seremos reconhecidos, é pelo nosso trabalho, pela nossa obra, né? E o homem bom, ele tem um tesouro bom no coração, ele tira o bem. O homem mau, ele tem um tesouro ruim, né? Por isso que fala lá, está cheio o coração, por isso que é o que fala a boca. O que a gente está construindo dentro de nós? Qual é o sentimento que tem dentro de nós? Que tipo de conhecimento nós estamos absorvendo? Quais são os valores que nós estamos dando? É isso que a gente tem que se perguntar, né? Que tipo de árvore que eu sou? E que tipo de fruto eu estou dando, né? E é interessante que nessa sequência, né, do Evangelho de Mateus, que Kardec vai trazer nos itens 2 e 3, citações de Mateus. E lá no sermão profético, que está no capítulo 24, aliás, o conteúdo do sermão profético é exatamente a parábola da figueira seca, que tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui, ou seja, que fruto que eu estou dando, né? Que pelo fruto que eu estou gerando, poderão identificar que árvore eu sou. Ou eu mesmo poderei, no autoconhecimento, identificar que tipo de árvore que eu sou. Mas, falando do Evangelho de Mateus, e desses itens 2 e 3 da sequência do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante a gente observar que Mateus, no seu Evangelho, ele traz 5 grandes sermões de Jesus. E o primeiro deles, que é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, é o mais conhecido. E que está incluso por Kardec aí no item 2. Então, esse trecho que o Léo leu, por último,
Ele está lá no capítulo 2, aliás, no capítulo 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte. Já o item 3 está no último sermão de Jesus que Mateus traz, que é o sermão profético. E se é um sermão chamado de profético, é porque é de algo no popular que irá acontecer. Não é? Mas ele vai acontecer quando? E aí a gente vai olhar para Emmanuel, e Emmanuel vai nos dizer no livro Caminho, Verdade e Vida, que o sermão profético, em essência, nos fala da transição planetária, que é este momento que nós estamos vivendo, que já a humanidade já vem vivenciando há algum tempo. E aí, olha que interessante, o que Kardec nos traz no item 3, quando ele fala assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Então, olha, ele começa falando assim, tende cuidado para que alguém não vos seduza. É um alerta. Isso está no começo do versículo. Mas no final do mesmo versículo ele diz, e seduzirão a muitos. Como quem diz assim, olha, toma cuidado, mas vai acontecer. É Jesus já sabendo que, infelizmente, muitos viriam se passando pelo Cristo, em nome do Cristo, mas, apesar do alerta, nós iríamos acabar caindo na conversa, digamos assim. E Mateus, nesse sermão profético, embora o título desse capítulo 21 seja haverá falsos cristos e falsos profetas, nesse capítulo ele está separado. Primeiro ele fala dos cristos, e que está no versículo 4 deste capítulo 24 de Mateus. E lá no capítulo 11, aliás, no versículo 11, desculpe, é que ele vai falar sobre os profetas. Então ele faz uma distinção. E olha, pensemos bem, quando ele vai falar sobre o sermão profético e a transição, qual é a primeira recomendação que ele faz sobre o que seria a transição planetária? Vamos lembrar, é Jesus dizendo. É o Cristo planetário dizendo. Então não tem colocação numa ordem inversa. Está colocado numa ordem perfeita. Então ele começa, o primeiro alerta que ele faz, haverá falsos cristos. Depois ele vai falar de guerra, de rumores de guerra, de fome, de iniquidades. E depois que ele vai falar dos falsos profetas. E aí nós também vamos aprender com Emmanuel, isso está lá no livro Emmanuel, de Emmanuel, que ele fala que as nossas mazelas todas, elas estão muito vinculadas aos dogmas que nós cristalizamos ao longo de milênios. Por causa de quem? Por causa dos falsos cristos. Então, por que ele traz primeiro os falsos cristos? Porque ele é a causa que geram as consequências. Guerras, fome, frieza, egoísmo, vaidade, orgulho, e por aí vai. Segue, Léo. E o Paulo, você vindo nessa questão do sermão profético, né, que é algo que vai acontecer, e entrando um pouquinho já na questão 4, que vai trazer a missão dos profetas. Então você falou que o sermão profético é algo que vai acontecer. E aí Kardec vai trazer no item 4, qual é a missão dos profetas. Então ele atribui aos profetas o dom de adivinhar o futuro, né? Quando nós olhamos no sentido evangélico, é todo aquele enviado de Deus que tem como missão instruir, revelar aos homens sobre as coisas ocultas. Mas ele vai também... Não é só isso, né? Mas não é só isso. Mas não é só isso. Deveria ser, mas não só. Né? E ele pode ser um homem, para ser um profeta, ele pode profetizar ou não. Ele pode trazer uma mensagem, uma revelação do futuro ou não, né? Mas os judeus traziam essa ideia de revelação. Nem tanto que quando levaram Jesus a Caifás, por exemplo,
no primeiro momento ali, pede para que o Cristo possa profetizar, porque ele esperava alguma mensagem, alguma revelação, né, que ele trouxesse alguma coisa. Então, quando a gente vai pensar nos profetas, e quando vai falar a questão do sermão profético, sempre está muito ligado à revelação do futuro, né? Porque o nosso interesse é sempre em saber, mais uma vez, a curiosidade nossa em saber o que vai acontecer, né? E nem tanto por ensinamento, mas por curiosidade. E lá no livro dos Espíritos, pode falar, não? Lá no livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar na questão 624 qual o caráter do verdadeiro profeta, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Então aqui os Espíritos trazem uma coisa a mais. Não são só as palavras, não é só a profecia, não é só a revelação, mas os atos também. Porque os verdadeiros profetas necessitam ser espíritos superiores. Embora não seja um Cristo, né, talvez não esteja, né, alinhado ainda com a evolução do Cristo, mas são espíritos superiores. Então, para ser profeta, muitas vezes nós imaginamos ser algo fácil, mas não. Requer abnegação, esforço, temos que abrir mão de muitas coisas. Então, não somos nós que vamos nos classificar como profetas. Então, não adianta eu chegar e falar, eu sou um profeta. Não, são os meus atos. São as pessoas que vão me analisar como um profeta ou não, justamente pelas maneiras como a gente conduz as nossas coisas. Então, eu preciso ter um certo cuidado, né, quanto a isso. Bem lembrado, Léo, é isso mesmo. E o Espiritismo é interessante que ele vem revelar outra característica de falsos cristos e falsos profetas entre os desencarnados e entre os encarnados também. Porque muitos em que a ignorância do conteúdo doutrinário faz a ser pessoas desprovidas de conhecimento. E daí vem aí, né, a ignorância da maioria do povo que favorece, alimenta essa fonte de abuso, né, em todas as religiões. E Emmanuel nos diz que o espírita verdadeiramente consciente da sua doutrina, ele não quer crer, ele quer saber. E com isso a gente pode afirmar que a doutrina espírita é, acima de tudo, um processo libertador, e não de escravidão da nossa consciência, porque ela substitui aquela postura mística e alienada por uma postura crítica e racional. Ela quer ser raciocinada. E a primeira postura, o resultado é sempre produzir fanáticos. E a segunda postura, o resultado é de um estudo baseado na realidade, através de reflexão, de exercício do aprendizado do Evangelho à luz do Espiritismo, com base aí nos argumentos das pesquisas sobre os temas do Evangelho do Cristo. Então, a gente, para reconhecer aí as características de um verdadeiro profeta, como o Léo já colocou, são humildes, são modestos, eles não estão preocupados principalmente no trabalho mediúnico, eles não estão preocupados com nomes, com cargos, com posições, ao contrário dos falsos profetas, né, que aí querem demonstrar, estar sempre por cima, sempre com o nome de um personagem, como representante daquele personagem. Eles vivem à custa daqueles que se deixam enganar, né? E os verdadeiros missionários não. Eles são reconhecidos pelos seus atos, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela mensagem positiva que traz, sem receber nenhum bônus, nenhum reconhecimento. E aí a gente vê hoje muitas pessoas se dizendo expert em teologia, em até mesmo doutrina espírita, mas e as obras? Né? São aquelas bibliotecas ambulantes, né? Aqueles gabinetes, mas e as obras? Né? Só conhecimento verbal e a mão no trabalho, no bem. Né? Então eu vejo que também o profeta é aquele que leva a palavra, o conhecimento, mas através da sua ação, não só das revelações através do conhecimento. Né? Que eu vejo que é o crescimento, não o intelecto, mas sim o crescimento moral. Esse sim é um profeta.
aquele que está em busca desse crescimento moral. Eu acho importante também, quando a gente fala de profetas, a gente trazer um pouco para o que o movimento espírita interpreta muitas vezes como esses profetas. E eu penso que a gente pode fazer ter dois olhares aqui. Um é o profeta daquele profeta citado no Velho Testamento, que são os importantes profetas. Eram 16 ao todo, não é? Então, 12 maiores e 4 menores, por aí. É isso mesmo, né? 12 e 4. Acho que era isso. E aí, você vai ter grandes nomes ali, como profetas. E aí a gente vai fazer uma ligação com o espírito de uma certa ordem mais elevada. Mas também se traz a ideia de que o profeta é médium. E aí, como médium, você vai ter uma variedade enorme de tipos, mas também de qualidade moral. E o próprio Emmanuel vai nos falar que médium não é significado de evolução moral, porque a mediunidade é um dom natural, está em a natureza, não é? Então a gente tem que saber diferenciar. E aí, quando a gente vai trabalhar falsos profetas, a gente também pode fazer a analogia do falso médium. Mas em que sentido é esse falso médium, né? Então, quando a gente fala falso profeta, a gente tem hoje o termo muito em moda, a fake news, né? A gente poderia falar dos fake prophets, né? Para fazer um nome chique, né? Mas o que nós vamos ver neste sermão profético sobre os falsos profetas? O que diz para a gente o texto, né? Diz lá o versículo 11 do Evangelho de Mateus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. O que é esse levantar-se-ão, pensando 2000 anos atrás e na cultura judaica? Ele está falando ou de ressurreição ou de reencarnação, né? E aí, para a gente, o termo que mais se encaixaria aqui é que reencarnarão muitos falsos profetas e que esses falsos profetas seduzirão a muitos. Então, se a gente faz esse link, né, de que profeta é médium, um bom profeta, um profeta conceituado, é um bom médium. É um médium seguro, é um médium coerente, é um médium que está fazendo bem o seu trabalho, digamos assim, que está exercendo bem a sua mediunidade, e a mediunidade com Jesus, como nós aprendemos em um dos capítulos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. De graça recebestes, de graça dai. E quem são os falsos profetas? Seriam os falsos médios. Que médios seriam esses? Médios obsediados, médios, às vezes, fascinados, e que nos trazem aí as fake news que eu citei agora há pouco. Ou seja, nos trazem, dentre as suas obras, e aí só para falar aqui, movimento espírita. Não estamos aqui ampliando para toda a humanidade, mas o conceito de Jesus não era para nós espíritas apenas, mas para toda a humanidade. Não é? Então, quantos que são reveladores Travou. Voltou. E que inserem falsas verdades, aliás, falsas mentiras no meio, aliás, mentiras misturadas com verdades. E aí nós vamos ter um grande dano ao movimento espírita e às obras espíritas. Por exemplo, se nós pegarmos a literatura espírita, que basta que a pessoa diga que aquilo é mediúnico para que muitas pessoas, muitos espíritas, aceitem sem nenhum filtro, sem nenhuma consideração e sem nenhuma análise, sem fazer aquilo que Kardec pede no início deste capítulo. Conhecerei a árvore pelos seus frutos. Então, nós, às vezes, abraçamos ideias que vêm no movimento espírita por médiuns
às vezes, nessa categoria dos falsos profetas, e nós, às vezes, compartilhamos em época de mídias sociais sem nenhum critério. Então, a ponto, por exemplo, de não muito tempo atrás, você ter mensagem do Bezerra de Menezes criticando a união dos espíritas, sendo que ele é o patrônomo do movimento de unificação dentro do meio espírita. Tem coerência isso? Pode fazer sentido esse tipo de mensagem? Não, mas a gente, às vezes, quando eu falo a gente movimento espírita, porque é sempre bom a gente lembrar e fazer a diferenciação, né? A doutrina espírita é uma coisa, né? Que é essa terceira revelação que nós tanto reverenciamos, respeitamos, como Consolador prometido. Mas o movimento espírita é aquilo que os homens fazem da doutrina espírita. E aí tem uma distância, né? E como tem, né? E como tem, né? E aí, nessa questão, olhando pela questão dos profetas e trazendo para a mediunidade, entendendo um pouco os fenômenos mediúnicos como sendo algo natural, no passado, mas ainda hoje, muitas pessoas utilizam dos fenômenos naturais que são explicados pela ciência ou pela doutrina espírita, que vai olhar um pouco a questão da ligação do corpo com o espírito e tudo mais, e vai aproveitar desses fenômenos chamados excepcionais, ou então dos milagres, para poder ter vantagem sobre isso, né? Para falar, então, que ele traz os milagres. E aí nós podemos pensar, mas se é algo excepcional, se é algo acima da média, da lei natural, ou seja, se não é natural a todos, é algo que vem de Deus. Se isso é de Deus, será que ele teria entregue aos homens? Porque somos nós muito pequenos ainda, muito pequeninos. Pelo menos deveria entregar a espíritos superiores, então, né? Então, o que nos mostra é que acreditar muito nessas questões extraordinárias e excepcionais, nesses milagres, é um pouco de falta de conhecimento, de aprofundamento, né? De buscar de fato o que a doutrina tem nos trazido. Porque embora a doutrina se torne a religião, ela é muito mais, ela vai explicar muito mais as lacunas da ciência e da parte materialista do que a religião propriamente. Porque a doutrina, ela é primeiro filosofia, depois ciência e um pouquinho de religião. Porque a gente vai entender que nós precisamos descobrir, precisamos aprender. O círculo da ciência ainda está limitado. Então a doutrina vem trazer. E se nós falássemos, mas a doutrina está acima da ciência, não vou dizer acima, mas ela já trouxe quantas indicações que mostram que, de fato, nós estamos num caminho, num véu mais claro, né? Numa luz mais clara. Então, precisamos pensar sobre as mensagens de fato, porque tomamos por verdade muito fácil, porque nos encantamos pelos fenômenos, encantamos pela mediunidade. E aí o Paulo havia falado lá no começo, né? Paremos para pensar nas mensagens como se fossem palavras, como se fosse alguém falando. Uma hora vai escapar o R, né? Uma hora ele vai esquecer da carne e vai trazer o palmito, né? Como o Paulo trouxe. E o próprio Kardec coloca no item 5 ou no item 6 para que pudesse pegar, como se pegássemos 20 cartas, não é? E dessas 20 cartas não conhecêssemos as pessoas que escreveram as cartas. E aí, pela leitura, pelo tom, nós íamos identificando quais as qualidades da pessoa. Se era agitado, calmo, humilde, se via com benevolência, qual era a intenção, ou seja, quais eram os frutos. Dentro da mensagem, dentro dos fenômenos excepcionais, qual é o recado? É recado justamente para as questões materiais, para o movimento como um todo, ou é algo que vai nos aprimorar intelecto e moral? Porque é isso que nós estamos buscando. Senão, nós como médiums ou nós como espíritas estamos falhando na nossa missão, né? Então, é preciso pensar um pouco mais, né? Senão a gente acaba caindo, de fato, nesses fenômenos extraordinários que nós encontramos por aí, né? E a gente vê, às vezes, muitos lugares repletos de pessoas atrás de fenômenos. E aí tem uma parte que Erasto, ele discorre sobre o meio de reconhecer esses falsos profetas, né? E ele fala que, considerando que todos os espíritos superiores
que eles admitem ser, além de serem bons, eles também são racionais. E eles devem passar tudo que todos os espíritos dizem, né, diz Allan Kardec, pelo crivo da razão e do bom senso, como ele próprio fez. Tanto as ideias que contradizem o bem, como ele falou aí do Bezerra de Menezes, né, quanto as que contradizem os conhecimentos científicos, né, e fazendo com que os encarnados se iludam. E ele fala também que o meio de avaliar os princípios que se contradizem é o mais aceito de todos e o que ganha mais adeptos, porque Deus quer que a verdade surja para todos, que apareça em diferentes lugares, para que por toda parte a luz se apresente ao lado das trevas. Então, há espíritos que se manifestam no trabalho mediúnico como conselheiros exclusivos e isolam o restante do grupo. Aprende-se um com os outros, o isolamento estimula aí o orgulho da superioridade dos outros, produz acomodação no progresso deles, leva a submissão a um outro espírito, ao poder, por dominar, né? Então, não existe médium perfeito, qualquer um pode ser obsediado, se não tiver aí uma constante vigilância, ligado aos espíritos superiores através do esforço de desenvolver sentimentos bons, de pensamentos elevados, de ações no bem, porque existe obsessão evidente quando um médium só recebe comunicação de um determinado espírito, por exemplo, o mais elevado que esse espírito pretende ser. Né? Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para que não caísse em tentação. Vigilância pede conhecimento e raciocínio, pensar, passar pelo crivo da razão, orar, ter fé em Deus, desconfiar das comunicações que se caracterizam aí pelo misticismo, pela extravagância, ou que tenham aí algumas cerimônias, práticas estranhas, desconfiar dos falsos profetas, porque numa época de renovação como nós estamos, existem muitos impostores que estão aí submetidos a acabar com a evolução do homem. Né? Quantos espíritos querem aí que aprove o aborto? Para quê? Para que não haja evolução. Né? Para que a gente continue aí sem evoluir, sem progredir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens, com os livros que a gente lê, né, com esses médiuns trabalhadores de casa espírita que se acham os melhores médiuns, querem sentar sempre na mesma cadeira, receber sempre o mesmo espírito. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Aí está estimulando um pouco a vaidade, o orgulho, se achando melhor que os outros. E a característica do bom profeta, do bom médium, do bom trabalhador, seja lá qual for, é longe disso. Né? É humildade, é simplicidade, é amor, é vivência, é ação no bem. Né? É dessa forma que a gente vai reconhecer se realmente a gente está trabalhando corretamente, se o que a gente está fazendo está certo. Né? O Sérgio, ele fez uma colocação aqui, Paulo. Está na tela aí. Então, reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Aí ele está querendo dizer, que eu entendo, ela não aceita o ponto de vista de uma pessoa, te torna indigna. É um pouco de orgulho, prepotência, né, não? Como se ela fosse a dona da verdade. Não, eu digo, a pessoa que não aceita a diferença, o fato do outro não adotar o mesmo ponto de vista dela, ela o afasta ou torna essa pessoa indigna do seu respeito, da sua como se ela fosse a dona da verdade, Sim. ela soubesse tudo, né? É na linha que você disse. Né? E eu acho também importante, seguindo nesse raciocínio, que nós nos precatemos de não sermos nós os falsos profetas. E aí não tem nada a ver com mediunidade,
Porque também tem um outro conceito de Kardec, que está no livro dos médiuns, é que, em essência, todos somos médiuns. Capítulo 14 do livro, o livro dos médiuns, ele diz que todo aquele que sente, né, o mundo espiritual em um grau qualquer é médium, então todos somos. Então, se todos somos médiuns em um certo sentido, todos somos profetas também em um certo sentido. Né? Claro que a gente adota o termo médium para quem tem a mediunidade de uma forma patente, ostensiva. Mas se nós trouxermos nessa classificação mais geral de Kardec, aquele que sente um arrepio uma vez por ano é médium. Ele fala em um grau qualquer. Não é? Então, se nessa classificação, nesse entendimento de Kardec, todos somos médiuns, então todos também somos profetas. Bem explicado, neste entendimento. E aí podemos ser também falsos profetas. E quando Jesus, no sermão profético, fala que haverá falsos médiuns, falsos cristos e falsos profetas, sempre os houve. Mas qual a diferença quando nós falamos de um período de transição planetária? É que a quantidade desses aumentaria. E se nós estamos hoje numa transição, nós temos que estar mais atentos e mais precatados com relação a eles, ou com relação a nós mesmos. Então, quando a gente começa a observar a nossa mídia, e quando você vem, por exemplo, de décadas atrás, muito se criticava, né, a imprensa marrom, desde o jornal impresso, aos programas de TV que exaltavam violência, que exaltavam somente os aspectos negativos da sociedade. E hoje isso se amplificou de forma absurda com as mídias sociais. Né? Então, nós, por exemplo, que estamos aqui em 3 diferentes canais do Facebook, né, estamos buscando trazer para essa ferramenta, para essa plataforma, algo positivo. Mas o quanto de negativo tem, e o quanto de negativo nós corremos o risco de compartilhar se nós não tivermos um filtro e buscarmos levarmos para o outro esperança, levarmos para o outro otimismo, positivismo, né? Porque se nós embarcarmos na ideia de que é o fim do mundo, de que nunca esteve tão ruim, de que não sei onde que esse mundo vai parar, de que eu achava que o poço era fundo, mas na verdade eu acho que hoje o poço não tem fundo, ou seja, esse tipo de negativismo, nós não estamos contribuindo em nada com o Cristo para que uma nova era chegue para a humanidade terrestre. O tão aguardado e propalado mundo de regeneração, né, chegue para todos nós. Se nós não formos a regeneração que nós desejamos para o mundo. Então, que paremos de buscar antagonismo, eu acho que aí tem a ver com a questão do Sérgio, respeitemos as diferenças, não é? Eu não torne indigna a pessoa que não concorda com o meu ponto de vista, mas que eu saiba, sobretudo, conviver com a diferença e principalmente com as diferenças de opiniões. Nós vivemos um momento hoje, politicamente falando, né, de muita polaridade, em que as pessoas se degladiam, né, desde as mídias sociais até no seu ambiente de trabalho, até familiar, a gente que briga no WhatsApp sai do grupo família, porque um é do lado A ou do lado B, e isso não faz nenhum sentido para nós que buscamos um mundo de regeneração. Então, que nós não alimentemos fake news, não alimentemos negativismo, não alimentemos separativismo, né? Podemos sim discordar e temos que ter o nosso critério, como foi dito, né? Você citou o Erasto, né, Cláudio? Então, nós tenhamos o crivo para analisar, sim, fazermos as diferenciações. O Cristo nos pede isso, né? Alertai-vos contra os falsos cristos e falsos profetas. Então, tenhamos esse critério, mas saibamos conviver com a diferença, saibamos de conviver com isso tudo, senão a gente caminha para um desfecho não muito feliz.
Não é? Lembrando sempre que o Cristo está conduzindo essa embarcação chamada Terra. E nós estamos desviando da rota a todo momento, né? Ele traz para nós, nós vamos para lá. E no item 11, que é o último item, eu acho que é um item tão importante nesse capítulo, porque sem entrar propriamente, entrando, mas não aprofundando, mas aqui na instrução dos Espíritos, ele vai trazer justamente referência a Jeremias, que era um profeta, certo? E aí ele vai colocar duas passagens de Jeremias, né? É a visão do coração deles que os fala, como se Deus tivesse falado, Deus falando por Jeremias. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Ou seja, isso já acontece desde, né, lá de trás, antes do Cristo. E Kardec, ele é genial, porque nós temos no movimento espírita, né, essa questão de imaginar que é da doutrina para frente, né? E Kardec vem trazendo nesse item 11 que não, ele trouxe a união, ele trouxe o Velho Testamento, o Novo Testamento e a doutrina. É não vir destruir as leis, não, é um complementando o outro. A doutrina traz um novo entendimento daquilo que não se compreendia lá atrás pelo estado de evolução nosso. Mas quando ele traz aqui o Velho Testamento, fazendo essa união, esse vínculo, é genial, porque de fato nos fala, espíritas é uma continuação, é o entendimento daquilo que lá atrás não entendíamos, é preciso buscar lá atrás os ensinamentos, não ao pé da letra, mas basear sim lá atrás. Então, se hoje nós temos médiuns influenciados, é porque já havia profetas lá atrás, que traziam os mesmos sintomas, estamos nós nessa mesma roda. Erasto vai falar, né? Melhor rejeitar 10 verdades do que uma mentira, né? É a fé cega, então nós temos que estimular a nossa fé, a razão. E quando pensamos nós em falsos profetas somos nós mesmos. Quando nós afastamos das nossas obrigações, das nossas verdades, estamos nós sendo os falsos profetas. E chegará um dia em que precisaremos acertar nossas contas. Precisaremos nós apresentar os nossos frutos. E talvez nós não tenhamos, né? Então que possamos refletir, né? E lá no Evangelho, na última linha, fala, né? Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que, por vossa vez, não vos tornareis falsos profetas. E muitas vezes a gente, pelo orgulho, pela vaidade, por querer ser melhor, a gente passa por cima da razão, a gente passa por cima do estudo, de conhecer, e entra de cabeça no que o outro está falando, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E aí depois vem o equívoco, né, o engano, a frustração e tantas outras. Eu tenho uma historinha que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma história para que você que está assistindo junto com a gente reflita sobre os enganos que o próprio espírito pode cometer quando vê superficialmente o mundo. Certa vez um espírito estava em busca de sabedoria e ele chega a um mosteiro. Ele encontra ali, num jardim ainda em construção, um mestre. Assim ele o julga. Chegou até ele, debruçado sobre as flores que cuidava, e seguiu um diálogo. O viajante falou: És um mestre? E o jardineiro responde: O que vês? Ele falou: Um mestre. Ele falou: Então eu sou. Somos o que se vê em nós. Mas, disse o viajante, pode ser um simples jardineiro também. Ele falou: Sim, correto também, se assim olhares. Aí o viajante perguntou: És um mestre ou um jardineiro? E o jardineiro faz silêncio e olha profundamente para o viajante. E aí o viajante diz: este é o meu dilema. Como discernir? Onde ter a sabedoria? Se encontro a sombra vestida de luz, como saberei separar o certo do errado, a sombra da luz, o falso do verdadeiro? O jardineiro sai do seu silêncio e conta que antes dos julgamentos existia um reino de pura simpatia e encanto.
e que ele também passara por esse momento dilacerante, e que havia encontrado ali um guia no caminho. E lhe fez as mesmas perguntas, e a resposta desse guia pode ser um caminho que cada um escolhe, que o momento é interno, de dentro do coração. E respondeu-lhe o guia: Filho meu, também não sei o que sou. Nossa obra dirá. Caminhemos, semeemos. Os frutos do nosso trabalho contarão até para nós mesmos o que somos. Assim, com o tempo, trabalhando, pude ver que este guia era verdadeiramente luz e não falsa. A obra conta o que é, disse-me esse guia depois de longo tempo juntos. Se eu lhe dissesse que sou o bem, como alguém pode crer só em palavras? E se eu fosse o mal, não lhe diria, mas esconderia nas palavras. Portanto, o tempo e o trabalho testemunharão o que é. Os julgamentos são perigosos, podem encobrir a realidade, e eis que ela é o que há de mais nobre e sábio. Este é o caminho, disse o jardineiro. Observa o fruto, a obra, o campo semeado, o sabor da colheita, a alegria da partilha, a festa da ceia. Porque tudo mais é ilusão, e toda ilusão desvanece perante a fortaleza do tempo. Eu achei muito oportuno trazer essa reflexão para que a gente pensar, né? Para pensar nos julgamentos que a gente faz às pessoas, para pensar o que nós somos, como que a gente enxerga as pessoas, porque as pessoas são aquilo que nós enxergamos delas. Então, que a gente possa refletir sobre isso. E encerra aí com uma música, Paulo. E para quem está chegando agora, que nós temos aqui uma amiga, uma colega aqui de... Cadê? Deixa eu achar ela aqui, que ela falou que é a primeira vez que ela está com a gente. Então, seja bem-vinda. Cadê aqui? Não é a Cleia. Aqui, a Rai Santos, porque é a primeira vez que ela está aqui com a gente. Então, seja bem-vinda, viu, Rai? E toda vez, e para todos vocês, toda vez que a gente finaliza nosso bate-papo aqui, o Paulo finaliza com uma música que tem sempre a ver com o tema. E qual que é de hoje, Paulo? Não cria falsas expectativas. Tem que ter, senão não é o nosso bate-papo aqui, né? Mas eu acho, essa história que você contou foi muito apropriada, porque ela está totalmente em consonância com esse ensino que abriu o nosso capítulo. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, não é? Então, muito legal mesmo. Tem uma amiga aqui de Aracaju, Adélia Vieira. Uhum. Bem-vinda, Adélia. Bom, Bem-vinda, quando a gente está falando muito, desculpa, a gente está falando muito sobre falsos cristos, falsos profetas, eu acho que seria bom a gente trazer um pouquinho de verdade, né? E aí tem aquela fala de Jesus, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nos libertará de muitas coisas, de muitas ilusões, mas também dos falsos cristos e dos falsos profetas. E aí tem uma música do Zeca Pagodinho que ele fala sobre a verdade, né? Ele fala: descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida. Verdade. Que nós possamos descobrir a nossa verdade e levarmos sempre verdade onde quer que nós estejamos. Muito bom. E fica aqui as reflexões para que a gente se policie, ore, vigie os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, e que a gente consiga tornar nossa caminhada um pouquinho melhor daqui para frente, para que a hora que a gente chegue lá no mundo de regeneração, fala, pronto, consegui, estamos juntos. É isso aí. Muito bom. Muito bom, gente. Valeu, né? Muito obrigado por todos vocês, Lucélia, Neuza, Sônia, Sérgio, Rogério, a Raia, Lourdes, tantos outros aqui, a Dalvani, que está sempre com a gente, a Leila, Macê, tantos outros aqui, estejam conosco aqui,
daqui a 15 dias, no dia 2 de fevereiro, estaremos aqui novamente, nesses canais do Facebook. Nos acompanhem, tá? Estejam conosco, façam perguntas da próxima vez, que vocês ficaram muito quietinhos dessa vez. Um grande beijo a todos. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que nos assistiram aí. Um grande beijo a todos. Até semana que vem. Até, beijo. Até, pessoal. Boa noite a todos. Beijo. Até a próxima. Até.